Olá pessoal da segunda série, um bom dia. Estamos aqui para falar sobre o assunto que é sucessivo ao que falávamos sobre substantivo, artigo e numeral. Vamos tentar entender para você compreender de forma mais rápida. O substantivo ele só existe graças a estas duas palavras. Por quê? Porque tanto o artigo quanto o numeral são classificados como determinantes do substantivo. Um antecede obrigatoriamente ao nome e o outro quantifica e designa seres. A partir daí, falar do artigo e falar do numeral é naturalmente dar sequência à figura do substantivo. Se o substantivo é toda palavra que dá nomes aos seres, para se ter uma ideia de flexão de gênero, masculino e feminino, singular e plural, que é a flexão de número, e a flexão de grau, aumentativo e diminutivo, é necessário saber o papel tanto do artigo quanto do numeral. E nós vamos começar agora falando do artigo, que é uma palavra que se relaciona de forma direta com o substantivo da oração, porque ela vai variar tanto em gênero quanto em número, se tornando um determinante para o substantivo. Observem, o cão roeu o osso, eles complementam tanto o cão quanto o osso. Os cães roeram os ossos. Cães e ossos são determinados pelo os, que é masculino plural. A mesma coisa com a cadela e as cadelas. Artigo no feminino e artigo no plural. É a partir daí que nós chegamos a essa definição que nós chamamos de classificação dos artigos. Artigo definido, aquele que define o nome na oração, e artigo indefinido, aquele que não identifica e indetermina a existência desse ser. É a partir daí que chegamos aos artigos definidos o a, os, as, sempre precedendo ao substantivo da oração, e os artigos indefinidos, uma, uns, umas, que indeterminam e indefinem o ser. Observem alguns casos. O cravo brigou com a rosa. O e a, artigos definidos. Os cravos brigaram com as rosas. Os e as, artigos definidos. Um cravo brigou com uma rosa. No sentido indefinido e não no sentido quantitativo, artigo indefinido. Uns cravos eu poderia substituir por alguns. Umas rosas poderia substituir por algumas. Também por noção indefinida, também são classificados como artigos indefinidos. É a partir daí que chegamos à próxima classe gramatical de estudo de hoje, que são os numerais. Os numerais eles indicam a quantificação dos seres, seja pela forma cardinal, que é a sequência numérica, seja pela caracterização ordinal, que significa a ordem, a posição do discurso, multiplicativos, que vai indicar justamente o número de vezes pela qual a forma do substantivo vai aparecer, e o fracionário pela divisão partitiva dos seres, além dos numerais coletivos, que é um caso interessante quando se diz respeito, por exemplo, a numeral substantivo, que é aquele que vai substituir o ser, e o numeral adjetivo, que qualifica este ser. Uma dezena de ovos, ele aí é coletivo de ovos. Um quarto de arroz, ele se torna coletivo de arroz. Sempre partindo dessa ideia de quantidade, você remonta a principal diferença entre um artigo e a figura de um numeral. Todo este conteúdo vai estar aí no seu arquivo do portal EDB, para que você possa ter acesso às classificações cardinais, ordinais, multiplicativos e fracionários e coletivos, para que você saiba a diferença entre a forma do artigo com a forma do numeral. Um grande abraço para todos!